agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade em que nos encontramos frente ao estudo, buscando maiores recursos para nossas caminhadas, frente a nós mesmos, ao próximo e ao ideal que buscamos. Que o Senhor possa nos abençoar este esforço e nos permitir não apenas apreender as palavras, mas praticar os teus ensinamentos no dia a dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Nós vamos falar hoje o tema fogo mental, do livro Justiça Divina, capítulo 63. E vamos começar conversando, aquecendo com esse fogo. Quando a gente fala fogo, vem uma coisa boa ou vem uma coisa ruim? Ou vem os dois? Os dois? O que vem de bom? Energia. Calor. Acendeu o fogão. Fogão a lenha, luz. Fogão a lenha. Luz. Luz. Festa junina. Festa junina. Então, A enxada. A enxada? O arado. O arado, fogo? Só que, não é assim que é feito o fogo? Não é o fogo que é feito isso? É interessante. Não é? Não tinha pensado nisso. Então, vejam bem, o fogo está em muitas coisas boas. Na verdade, vamos dizer assim, ele possibilita alcançar coisas boas. Interessante, não? E quando a gente fala do fogo na perspectiva de que não é algo tão bom, o que a gente pensa? A espada. Inferno. O inferno, o vulcão que destrói, né? Umbral. Mas tem uma característica do fogo, né? Que às vezes não agrada, gente, é quando ele queima. Ou vocês gostam de se queimar no fogo? Ninguém gosta de se queimar no fogo, né? Então, quando ele queima, ao mesmo tempo, o que provoca depois que queima? Dor. Dor. Sofrimento. Sofrimento. Mas o que provoca? Eu vou lá e ponho a minha mão na chapa quente e fico lá, queimando. Sim. O que eu faço? De imediato, retiro a minha mão. Então, para sair do desconforto, do fogo, nesse sentido da queima, nós imediatamente, pelo menos no reflexo físico, saímos dele. Saímos do estímulo, do excesso do calor, né? E é interessante que fogo também foi usado como uma representação do inferno, né? Em algumas religiões cristãs, como a católica, o inferno é simbolizado por esse fogo, queimar no fogo do inferno. E tem esse simbolismo no Evangelho também. Mas será que é isso mesmo? Depois de estudar mais de um ano de justiça divina, nós já aprendemos que não, né? O inferno, pelo contrário, ele está onde? Lá. Está na nossa mente, está no íntimo da gente. Então, pode acontecer de intimamente eu me sentir queimando, de me sentir aquecida. Então, tem os dois lados, né? Eu posso intimamente me sentir queimando e doendo a um ponto de me fazer sair do lugar. Mas muitas vezes eu preciso chegar nessa queima, porque eu não vou antes, não é? Então, na perspectiva
dos princípios básicos da doutrina espírita, nós vamos ver que o plano espiritual aguarda a todos que estão encarnados, mas todos nós viemos foi de lá. Então lá é a nossa origem. O estado em que eu me encontrava antes de chegar aqui dependia do meu estado interior. Se eu estava no fogo ou se eu estava na brisa, depende do meu estado interior, da minha bagagem, daquilo que eu construí e pude levar como, vamos dizer assim, eis o resultado aqui da minha obra. É isso que nós vamos levar para lá. E é isso que a gente traz para cá também. Porque muitas vezes a gente fala assim, o inferno é aqui. Porque aqui nós vamos nos submeter ao quê? As provas de fogo, não é? As provas e expiações que vão nos fazer modelar, burilar. Pensa no fogo, num vaso de barro, que vai ajudando esse vaso a tomar essa forma e permanecer numa forma mais bonita, né? Pensa no fogo, como ele disse, fazendo a enxada, fazendo o instrumento de trabalho. Então a gente vai vendo que, então a gente vem para cá para passar por uma queima. E muitas vezes lá no plano espiritual nós solicitamos vir para resolver um fogo íntimo que a gente está sentindo. Ok, até aqui? Então nós vamos ver essa lição e para a gente dar início, nós vamos pegar o trechinho que Emmanuel estuda junto, né, com o grupo que fez esse livro na década de 60, que foram os estudos em Pedro Leopoldo com Chico Xavier. Então, no capítulo 4 da primeira parte do livro Céu e Inferno, tem lá falando intuição das penas futuras. Ou seja, que ideias a gente tem, que intuição sobre o que nos aguarda, penalidades, situações que a gente vai enfrentar lá. Então aqui, Kardec coloca como que o homem primitivo pensava, que é o que está no item 2, tá bom? Eu vou ler um trecho aqui para vocês. Então, o homem primitivo, tá? Não podendo compreender senão o que vê, o homem primitivo naturalmente moldou o seu futuro pelo presente. Então, conforme o meu presente, esteja eu vivendo o meu presente, será o meu futuro, até que é um raciocínio lógico, né? Para compreender outros tipos além dos que tinha à vista, ser-lhe-ia preciso um desenvolvimento intelectual que só o tempo deveria completar. Então, o homem primitivo, ainda no início da evolução, ele já tinha essa intuição que o futuro dele dependia do presente. Para ele pensar diferente disso, ele teria que ter mais conhecimentos. E até naquele momento não tinha. Também o quadro por ele ideado nas ideias, né? O quadro que ele formava sobre as penas futuras não é senão o reflexo dos males da humanidade, em mais vasta proporção, reunindo-lhe todas as torturas, suplícios, aflições que achou na terra. Então, quando o homem primitivo pensava no futuro e pensava, por exemplo, num futuro ruim para aquele que pratica o mal, né? Ele imaginava conforme aqui na Terra. O que seria o inferno aqui depois que eu faço uma coisa negativa que a lei me proíbe? A gente não passa por dificuldades? Prisão, muitos passam por tortura, né? Isolamento, e aí vai. Então, ele imaginou a vida futura, vamos dizer assim, o inferno, o fogo, da mesma forma que aqui. Deve ser parecido. É uma intuição correta?
O que vocês acham? Porque o fogo íntimo é a consciência. Então, é lá que a gente vai sofrer essa queima. Nos climas abrasadores, imaginou um inferno de fogo. E nas regiões boreais, um inferno de gelo. A região boreal da Terra, né, é nos polos, né? Então, lá tem gelo. Então, o inferno também seria isso, né? Onde não tinha nada. Imagina a gente viver só no gelo, sem nenhum recurso. Não estando ainda desenvolvido o sentido que mais tarde o levaria a compreender o mundo espiritual. Então, olha só, faltava desenvolver o sentido. Nós temos vários sentidos que nos permitem conhecer o mundo, né? A visão, a audição, o tato, o paladar, né? O que mais? O olfato, são sentidos básicos. Se nós estivermos com o corpo funcionando bem, corpo físico, temos tudo funcionando. Mas ainda temos um outro sentido, que ele falou aqui da intuição, né? Todos nós temos, alguns mais desenvolvidos, alguns menos. É o tipo de mediunidade que todos nós somos capazes. Então, ainda faltava desenvolver o sentido que mais tarde o levaria a compreender o mundo espiritual. Não podia conceber senão penas materiais. Então, o homem primitivo pensava assim, nossa, vai ter castigo, tipo o castigo material que tem aqui vai ser o de lá. E assim, com pequenas diferenças de forma, os infernos de todas as religiões se assemelham. Então, quando a gente vai percorrendo as ideias sobre inferno em outras religiões, elas se assemelham a isso, certo? Essas torturas, isolamento, falta de apoio, abandono, fogo, né? Queimando. Então, é isso. No capítulo 63, ele começa com esse parágrafo aí. É um capítulo curtinho, eu peguei para a gente ler aqui e comentar. Então, olha como que o Emmanuel começa falando de fogo mental. Fogo íntimo. Então, o que é o fogo mental? Íntimo. As consciências insensibilizadas no crime só lhe sentem as chamas quando as entranhas do espírito se lhe contorcem ao peso. Todavia, basta ligeira falta cometida para que as almas retas lhe sofram as labaredas. Então, nesse parágrafo, Emmanuel vai falar de 2 polos de posição espiritual do espírito. Vamos ver quais são? Qual que é o polo inferior? Ali? Consciências insensibilizadas no crime. Então, aqui estão os espíritos inferiores, imperfeitos. Vamos chamar de inferiores, como Kardec classifica no Evangelho. Ele fala espíritos inferiores e qual que é a outra? Superiores. É uma classificação dupla, binária. Mas depois, no Livro dos Espíritos, ele vai classificar em 3. Ele vai classificar em espíritos imperfeitos, no meio, espíritos bons, e no topo, espíritos puros. Então, ali, Emmanuel está falando de 2 polos, almas insensibilizadas no crime, consciências, e almas com a consciência reta, certo? Será que cabe mais alguma coisa aqui no meio? Cabe, né? A gente não está totalmente insensibilizado, a gente às vezes se toca com o sofrimento dos outros, a gente às vezes ajuda, outra hora a gente deixa de ajudar. Então a gente está em outra classe aqui no meio. E almas retas, totalmente retas, já é espírito puro.
Mas antes de ser puro, nós temos várias gradações aqui. Então, as consciências, os espíritos sem sensibilidade, eles só sentem esse fogo íntimo quando essas chamas estão contorcendo eles. Ou seja, precisa de um sofrimento. É aquilo da chapa quente ficar lá. Está queimando. Aí na hora que está torcendo a pele é que eu resolvo fazer uma mudança de posição. Já as almas retas, basta ligeiro calor, já estão se corrigindo. Já estão tomando atitude, olha lá. Muitas vezes a consciência está tão mais desperta que só a intenção de querer fazer uma fofoca já queima. Opa, não vou falar nada. Não, para que eu fui pensar nisso? Que sugestão ruim que eu fui pensar, não é? Vocês já tiveram vergonha dos pensamentos de vocês? A gente estava brincando, né, Graça? Hoje de manhã a gente estava brincando que alguma situação lá que a gente falou assim, ainda bem que os pensamentos não se realizam de imediato, porque senão, como que a gente ia fazer, né? Então, basta ligeira chama para que as almas retas possam sentir esse fogo e sentir o desejo de sair dele, de se corrigir. Uma das últimas vezes que eu estive aqui, eu contei um caso do mentor Félix, que está no livro Sexo e Destino, em que no final do livro ele fala que ele vai voltar. Era assim, o modelo de mentor, que ajudava todo mundo, que ouvia todo mundo. Ele falou assim, não, eu tenho que ir, porque tudo isso que vocês leram aqui no livro, de ruim que aconteceu, foi graças a uma atitude que eu tomei. Eu fui embora, larguei minha mãe aqui, fiz com que o marido dela ficasse olhando para outra mulher, que estava comigo, não queria assumir essa mulher. Aí joguei para cima do marido da minha mãe, confusão aconteceu e ele foi embora do Brasil. Quando ele voltou, tinha um tanto de desgraça. Aí voltou para o plano espiritual, trabalhou muito, virou um diretor do Instituto Almas Irmãs e lá ele ia ajudando todos os personagens que outrora tinham feito parte daquilo que ele não ajudou. Mas dentro dele tinha um fogo íntimo? Tinha. Só que ninguém desconfiava. Era o mentor, gente. Quando no final que ele declara a situação dele, que todo mundo fica assim, ué, mas cadê fulano? O fulano que provocou tudo isso, ele não está aqui nos planos espirituais, no umbral, em algum lugar? O povo pensava que estava no umbral. Né? Você falou que umbral é inferno? Estava no umbral mais profundo. Não, era o mentor. Olha que interessante, gente. Ou seja, se a gente sabe dessa história, a gente logo já deduz que não há castigo eterno. E que a mudança depende de cada um, de como que a consciência está desperta. Porque eu posso estar com a consciência lá lembrando as leis, mas eu estar com o sentimento insensível. A gente chama isso de quê? Espírito endurecido. Já ouviram essa expressão? Depois de espírito endurecido, até o espírito que está com fogo íntimo, o espírito que está com fogo íntimo, ele já está em outro patamar, hein? O endurecido não sente o fogo, não. Lembra que a frase está falando? As consciências insensibilizadas só sentem a chama depois que já está contorcendo. Os espíritos arraigados no mal, na prática do mal, desencarnados, muitas vezes estão com o corpo espiritual deles totalmente deformado, eles não percebem. Eles não percebem que eles estão com aparência monstruosa. A gente vai lendo a obra de André Luiz e ele vai falando da figura de determinados espíritos.
Manuel Filomeno de Miranda também cita muito nos livros dele. Aí a gente fica assim, nossa, como que eles não percebem? Dos odores fétidos que eles exalam. Eles não percebem. Estão comandando todas as ações do mal, muitas vezes super inteligentes, intelectualizados. Mas o coração está o quê? Endurecido. É aquela terra dura. Que muitas vezes cai a semente, ela começa a nascer e queima. Mas aqui a gente mesmo aqui, a gente tem algumas atitudes que nada muda. Nada. Todo mundo A gente está ali, né, teimando, né? A gente está lá, ó. Pois é, gente, isso é fogo. Por exemplo, o fogo vem para ajudar a gente a mudar, não é? Vocês já ouviram a expressão assim, fulano é sistemático? Já? Já. Isso é uma fragilidade psicológica. Já viram falar assim, fulano gosta tudo do jeito dele. Ou dela, né? Já? Também é uma fragilidade psicológica. Fulano quer tudo de bom só para ele. Qual que é a fragilidade psicológica desses? É o orgulho e o egoísmo, que está na raiz. Às vezes fala assim, não fala, isso não me lembra. Melindra, tão orgulhoso, ninguém pode falar de mim. Exatamente. Então, quando a gente começa a se autoavaliar, e a gente fala assim, eu quero as coisas só do meu jeito. Quando eu estou numa discussão, eu quero ganhar. Quando eu faço alguma coisa, o melhor tem que ser para mim, eu quero o melhor. Aí a gente já começa, opa, e eu não estou percebendo isso? Eu estou teimosa? O tempo todo, o negócio não está dando certo, eu estou insistindo. Eu nem paro um tempinho, deixa eu respirar aqui antes de repetir novamente, porque está dando tão errado, né? Não, estou lá. Eles chamam isso de quê? Cabeça dura. Ou seja, além do coração endurecido, muitas vezes, a gente está com a cabeça também dura. Bom, desde a nossa criação, isso está lá no Livro dos Espíritos. Como que a gente foi criado? Simples e ignorante. Todo mundo aqui saiu do mesmo ponto de partida. Será que a gente vai ter o mesmo ponto de chegada? Não. Vai. Mesmo ponto de chegar assim. Qual que é o ponto de chegada? Vocês entenderam diferente? Ah, tá. Nós temos o mesmo ponto de partida e teremos o mesmo ponto de chegada. Qual que é o ponto de partida? Simples, ignorante. Ou seja, nós somos criados na simplicidade, sem complexidade, que a gente já está complexo, né? Ignorante, sem saber. Ou seja, estávamos ali virgenzinhos para aprender, começar a caminhada evolutiva, que é uma escalada. E qual que é o ponto de chegada? Perfeição. Quando a gente fala de perfeição, vou até mudar a palavra. Pureza. Olha só, parece que simples e ignorante é puro, né? Não é. É a semente. Ou seja, Deus não cria árvores, Ele cria sementes. Então, nós somos uma semente, fomos já uma sementinha, migramos por vários estágios. Quando a gente começa a compreender a evolução do ser inteligente, do princípio inteligente, a gente vê que passa no mineral, passa no vegetal, passa no animal e chega no ser humano. E daí ainda tem muita coisa para evoluir. E qual que é o estado final? Espírito puro, é a pureza. Esse processo é a forja, precisa do fogo. Do fogo no sentido de provas e expiações. E do fogo também no sentido de precisa queimar algo aqui dentro para que eu reveja a minha posição. Então, depois da criação, Deus nos deu a lei de liberdade. Cada um tem o livre-arbítrio. Olha, Cleide, você pode escolher o que você quer para o seu destino. Justiça maior é essa. Viu? Pode escolher, viu? O que vocês quiserem, decidirem. Nossa, Deus é bom, né?
Junto com o livre-arbítrio, a lei de liberdade, ele nos deu também o quê? Ó, você escolhe, mas você é responsável pela escolha, beleza? Faz parte, hein? Então, a lei de liberdade, ela incide também a responsabilidade. Quando a gente está plantando a gente não pensa na colheita. Vai plantar feijão e vai colher batata? Não. Vai plantar espinho e vai colher flores? Não. Você é responsável, pode semear o que quiser, mas na hora de colher, você vai colher o que você semeou. Não é o que o fulano semeou para você, nada disso. Então, a lei é responsabilidade. Junto com isso, tem qual lei? Causa e efeito. Se você plantou o feijãozinho, cultivou ele bem, as pragas vieram para comer ele, mas você não deixou, você protegeu, você vai colher um bom feijão. Então, um efeito bom da sua atitude de bom cultivador. Mas se você não fez nada disso, qual será o efeito? Às vezes nem o feijão você vai colher, né? A praga comeu. Ixi, vou ter que aprender a semear direito. Repete a lição. Repete a lição. E com isso, o que acontece com a gente? Quando a gente vai repetindo. São provas e expiações, mas são experiências. Sabe quando fala assim? Fulano é experiente. A gente está dizendo que ele é inteligente? A gente está dizendo que ele é sábio? Não. Experiente é o quê? Vivenciou. Fez várias vezes aquilo. Errou? Muitas vezes. Você só se torna bom em alguma coisa se você fez muitas vezes. Dizem que tem uma pesquisa que é 10.000 horas, né? Para a gente ser excelente naquilo que a gente faz. 10.000 horas. É o mínimo. Ai, meu Deus, 10.000 horas. Quanto tempo é isso, né? Para ser confiado como voluntário são quantos anos? Nossa. Fala lá no livro. Então, pensem bem. A gente vai ganhando experiência nessa história aqui. Quando a gente é criado, você acha que a gente vai escolher bem desde o princípio? Eu vou escolher o bem desde o princípio? Às vezes eu escolho o mal sem saber que é o mal. É ou não é? A gente não fala assim lá na frente, né? Estou eu aqui no futuro, tá, gente? Patrícia no futuro e eu aqui, no presente. Fiz uma escolha. Vou andando. Eu no futuro. Ai, se eu soubesse que aquela escolha ia dar nisso, eu não teria escolhido. É ou não é? Assim que a gente vive. Infelizmente eu falo uma bobagem, senhora. Se eu tivesse 18 anos com a experiência que eu tenho... Impossível, né, gente? Então, lá na frente, eu olho para a minha retaguarda e falo assim, por que eu fui escolher desse jeito? Olha quanta dor eu escolhi, ó, quanta dor eu colhi. Mas naquele momento, no meu grau de consciência, eu achei que aquela escolha era adequada. Por isso que a gente está lá no começo simples e ignorante, mas a ignorância ainda acompanha a gente muito tempo, né? Porque a gente faz escolhas sem muita clareza. E faz escolhas naquele estilo da teimosia, muitas vezes, da cabeça dura, do querer o melhor para mim e dane-se o resto, né? E a gente já aprendeu que o bem é sempre o bem de todos. Porque se for só para você, já é o mal. Mas a gente vai demorando a aprender isso, né? Então, quando todos estão caminhando com equilíbrio, a gente já está lá na frente, quase que no espírito benfeitor, né? Benfeitor pensa em quê? No bem-estar de todos. Às vezes ele renuncia ao próprio bem-estar. Lembram do livro Nosso Lar? Não tem o governador de Nosso Lar? Ele obriga todo mundo a ter dia de folga. É ou não é? Já leram? Mas ele não tem, não. Ele não tem folga, não. Ele fica governando o tempo todo. Olha só, o benfeitor pensando no bem de todos, né? Trabalho, repousa um pouco, vai fazer algo que alimente sua alma. Mas ele está trabalhando constante. Para ele aquilo é o bem. Como Jesus também, né? Meu pai trabalha até agora e eu também, né?
Tá querendo aposentar? Ixi, meu Deus do céu. Então, aí gente... Você falou assim, Patrícia, ponto de partida é o mesmo ponto de chegada? Não. Não, pois é. Ah, tá. É o mesmo, aí tá vendo? Não, então a construção agora ficou assim. Nós temos o mesmo ponto de partida e teremos o mesmo ponto de chegada. Isso, mas naquele momento que você falou, Ficou um vazio muito intenso. Agora clareou isso? Tá, então todo mundo vai virar espírito puro depois das provas e expiações. Depois de passar por muitas experiências. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que chama Há muitas moradas na casa de meu pai. Então, tem lugar para todos nós nos mundos que estão aí no universo. Os mundos primitivos, de provas e expiações, é o que a gente está. Depois tem os mundos felizes, né? E aí vai. Os ditosos. Então, de acordo com o estado íntimo dos seus habitantes, aquele mundo é. Então, o nosso mundo tem coisas boas, ruins, de acordo com a qualidade dos seus habitantes, né? Então, quando a gente fala assim, o inferno é aqui, então, peraí, como é que está a qualidade dos habitantes? Só que a gente não pode olhar só aqueles que estão fazendo mal, não. Que nesse exato momento, aqui e agora, tem um tanto de gente fazendo coisa boa? Tem. Mas o que dá na notícia? Só as coisas que a maior parte... É bem sutil, é sutil. É. Então, vamos lá. Eu selecionei essa lição aí do irmão José e gostaria de ler uma parte para vocês, se não ela toda. O irmão José, quem está acompanhando os vídeos do Lafran? Então, vocês podem continuar acompanhando. Tem lá, o Emerson tem trabalhado as obras, né, do irmão José e feito vários vídeos, né, sobre as lições. José é igual Félix. Pois é. Só que eu não conheço a história dele, não. Depois você me conta. Pois é. Mas aí, pelas mensagens dele, você já vai... Mas é um dos espíritos mais sistêmicos que eu já li. Como que ele pensa sistêmico? Olha só, a lição 66 chama Suor e Lágrimas. Tem alguma coisa a ver com fogo íntimo? Sim. O que, gente? Você já sabe a lição? Ufa, calor, né? Suor. Lágrimas. De onde vêm essas lágrimas? Vou começar a ler. É possível que, ante a fé que professas, anotando certa contradição entre o que dizes e o que fazes, te deixes dominar pela tristeza. Entenderam? Lendo de novo. É possível que ante a fé que professas, anotando certa contradição entre o que dizes e o que fazes, te deixes dominar pela tristeza. Então, quando a gente, diante da nossa fé, diante do conhecimento espiritual, a gente se observa e fala assim, nossa, eu falo bonito, mas eu não faço nada bonito. Ou, eu estou falando que eu vou fazer e não faço. Ou, lá atrás eu falei que ia fazer e não fiz. Acontece isso? Aí o que acontece com o nosso estado íntimo? Triste. De se ver nessa contradição entre o que fala e o que faz. Beleza, continuando. Queres pautar-te pelos preceitos evangélicos, que abraçaste, e um sem número de vezes sucumbes às tuas fragilidades. Então, a gente quer seguir conforme o Evangelho, aquilo que a gente aprende de bom, mas várias vezes o que acontece? Sucumbimos nas nossas fragilidades, na cabeça dura, no querer tudo só para mim, do melhor para mim, de que todo mundo faça o que eu quero, de não fazer nada, estou na preguiça.
um sem número de vezes, ele coloca a expressão sem com S, tracinho, número. Ou seja, são muitas vezes. O homem velho persiste dentro de ti, induzindo-te à reincidência na queda que te esforças por evitar. Todo mundo entende quando fala homem velho? Não é um homem velho não, tá, gente? Não é um homem experiente, não. É um homem tracinho velho. É uma expressão isso. O Evangelho, quando diz sobre o homem velho, é o quê? O que o homem velho representa? Nossas tendências. Nossas tendências, a maior parte delas, tendências inferiores, imperfeitas. Então, o homem velho, todos nós temos, ao ponto comum, né, de todos nós. Mas o homem novo, renovado, melhorado, é o objetivo. Então, o que o irmão José está falando? A gente começa a ver o que a gente fala e o que a gente faz e começa a ficar assim, ai, tô triste que eu não estou fazendo tudo que eu falo, ou eu falo e não faço, não dou conta de fazer, prometo e não cumpro, não é? Depois ele fala que o homem velho é que está ali insistindo para que a gente permaneça com ele, permaneça nesse estágio. Repetir de novo a experiência. Lembra? O espírito experiente não significa que ele é sábio. Ele só tem mais vivências. Mas muitas vezes é importante a experiência que leva à dor. Porque vai chegar uma hora que eu não aguento mais dor. Não aguento mais sentir dor. Eu quero sair disso. Cansei, enjoei. Nem que seja por fastio, a gente quer sair da dor. Tem uma história que eu já ouvi o Haroldo Dutra contando nas palestras dele. Ele fala assim que, não sei se era um caso verídico, não sei se era um juiz do interior que falou assim, que foi abastecer um posto de gasolina. Já ouviram essa história? E que chega lá, tem um cachorro gritando, né? Tem um cachorro debaixo, não sei se estava debaixo de um caminhão, num lugar lá assim, estava gritando, gemendo. Aí ele foi e perguntou para o frentista, falou assim, ué, por que esse cachorro está assim, gemendo e gritando tanto? Ah, é porque ele está deitado em cima de um prego. Deitado em cima de um prego? É. Ué, mas ele não sai, não? Não, porque está doendo o suficiente para ele gritar e gemer, mas para ele sair do prego, não. Então, a gente é assim. Às vezes, a gente está naquela situação ruim, aquele negócio ruim, relacionamento ruim, trabalho ruim, está tudo ruim. A gente não sai. É uma zona de conforto, entre aspas. É porque vai que eu saio, né, e vai ser tão mais leve. Eu não mereço essa leveza. Aí eu fico aqui no sofrimento, fico no fogo. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que já tem, acho que 20 anos no mesmo setor de trabalho. E várias vezes que ela me procura para conversar, eu trabalho numa instituição e atendo pessoas trabalhadoras de lá. É sempre ela falando, minha chefe isso e aquilo, aquilo outro, chegou mais um caminhão de coisa atrasada e a gente tem que correr atrás. Ela sempre está se queixando de algo e sofrendo muito, porque ela quer tudo perfeito. Isso também é um defeito. Querer tudo perfeito é um defeito, porque a gente faz tudo perfeito. Querer tudo em dia é perfeito. Existe tudo em dia, gente? Existe tudo em dia? Vocês estão tudo em dia? Todo mundo hoje tomou café da manhã? Não, tem muita gente aqui que eu sei que não tomou. Já fez atividade física até agora? Não. Já rezou? Leu a mensagem? Conversou bem com os familiares? Veio alegre, saltitante para cá? Ó, então vocês estão nota 10. Então, aí eu atendi ela de novo essa semana, depois de uns 2, 3 meses. Patrícia, pois é, eu tentei mudar de setor, mas não fui classificada. Mas você tentou de outro jeito, assim? Pois é, mas eu tenho medo de onde eu vou cair, se vai ser pior. Peraí, o que você tem para oferecer para a instituição? Você sabe isso, sabe aquilo outro, tem experiência nisso, tem habilidade, tudo ela tinha. O que falta para nós? Queimar.
O prego está suficiente para gemer. Não é? Continuando, irmão José. Que atitude tomar? Olha a pergunta dele. Que atitude tomar? Perguntas, angustiado, ensaiando de vez a deserção aos compromissos espirituais assumidos. Ah, eu não faço o que eu digo, eu prometo e não cumpro. Ah, não vou mais não. Ah, não sou voluntário mais não. Saí. Não quero dar estudo também mais não. Chega aqui, um dorme, o outro boceja. Não. Eu pergunto e ninguém responde. Pergunta, ele só faz assim. Não vou dar estudo mais não. Vou desertar. Resolve? Ai, meu Deus, se resolvesse. Convence-te de que Jesus, o divino médico das almas, não veio mesmo para curar os sãos. Significa que nós somos o quê? Doentes. O tratamento que é difícil, né? Às vezes tem que tomar um remédio amargo. E tem a injeção, a tal da injeção. E não tem umas vacinas que eles esquentam a agulha? Tinha isso, né? Que queima a gente assim, né? Ao fogo, gente, ao fogo. O menino quer sair correndo, mas está lá. Aguenta, tem que aguentar, porque para proteger. Então, Jesus não veio para curar os sãos. Somos todos espíritos enfermos sob o guante, sobre o rigor das mais diversificadas patologias da mente. O que é patologia, gente? Desequilíbrios, doenças, né? O egoísta tem patologia da mente? O ciumento tem patologia da mente? O ansioso tem patologia da mente? O depressivo tem patologia da mente? O preguiçoso tem patologia da mente? Você falou só o que tem, velho. O autoritário tem... Todo mundo que está nessa terra está nas provas de expiação e nas patologias da mente. Entenda-se mente como espírito. Ainda tem gente que não quer fazer terapia, que absurdo. Eu conheço um tanto de gente que receita terapia e não faz. É loucura, né? Loucura. Mas o André Luiz fala que ninguém vence todos os segmentos de uma só vez. Não. Então, É a gente está a caminho. gradualmente. Não, gradativamente. Acaso o doente em que a doença se cronificou obtém a cura, a primeira intervenção medicamentosa que recebe? Não. Você leu aqui, né? Você falou isso antes. Porventura, aprende o aluno inteiramente a lição com apenas alguns dias de frequência ao banco escolar? Aprende, Gisele. Gisele estava falando antes de vir para cá. Não aguento mais ter que preparar a aula. Já preparei muita aula na minha vida. E não é só preparar a aula hoje não, né, gente? Hoje a gente está... Quem é professor aí? O que tem que fazer? Além de preparar. Planejamento. Né? E tem que prender a atenção. Tem tudo para desviar a atenção hoje. Tudo. É internet, é não sei o quê, é celular. E os professores precisam arranjar um jeito. Então, o aluno não aprende inteiramente a lição, por isso que a gente repete de ano. No Livro dos Espíritos fala de espíritos que vêm para a Terra e tem aquela existência na preguiça. Ah, não vou hoje não, amanhã. Ah, nem tem que suar? Nossa, não, vou caminhar não, gente. Correr? Nossa Senhora, não. Acabou a existência, morreu, desencarnou. Chegou no plano espiritual? Adiantou alguma coisa? Não, ficou estacionado. Vamos, experiente, voltar, reencarna. Só que chega lá, muitas vezes, o fogo íntimo começa. Oh, meu Deus, perdi minha oportunidade. Por que eu deixei passar? Por que eu não tive um pouquinho de ânimo, pelo menos um pouquinho? Já viram a história da aranha no prato? Já, né? Que o moço, o único bem que ele fez na terra foi não ter matado a aranha que veio para o prato de comida dele. Aí, quando ele chegou no plano espiritual, ele estava lá num umbral, escuridão. Ah, você não fez nada de bom? Ô, meu amigo, benfeitor, né? Vê, consulta a sua consciência e volta aí, não fez nada. Ah, teve um dia que eu deixei a aranha passear no meio da minha comida e deixei ela embora. Aí começou a descer um fiozinho de aranha.
lá no umbral. Foi esse fiozinho de aranha que ele agarrou. Viu, gente? Tem que fazer o bem. É só ele que tira a gente de lá. Então é isso. Ainda bem que todo bem que você faz será seu Tá vendo? Tudo fica lá contabilizado. Não é só o mal que é contabilizado. Se fosse uma barata. Se você não tiver medo, você agarra nela e vai bater nas águas. Não sejas em demasia condescendente contigo nas incoerências de tua personalidade. Não seja bonzinho com você mesmo. Ô, coitada, falou mal da vizinha. Ah, também aquela vizinha chata, né? Não tem problema, só um diazinho. Ó, tô sendo condescendente. Aí no outro dia, tá coçando a língua de novo. Não, não sejas condescendente em demasia, porque de vez em quando a gente é, né? Em demasia. Contigo, nas incoerências de tua personalidade, entre o que dizes e o que fazes. Não seja tão rigoroso com você, porque a gente está aqui para aprender. De repente, você até fica experiente. Você nem é espírito puro, mas você está experiente. Né? Não sei se foi semana passada, retrasada, que o Emerson trouxe sobre suicídio. Retrasada, né? Isso. Muitas vezes o suicida é aquele que já suicidou várias vezes. Experientíssimo nisso. Bom, vou seguindo. Todavia, não te martirizes tanto, criando falsas expectativas a teu respeito. Aí eu vou começar a ser voluntária, Gladys, eu vou começar a ser voluntária, mas eu vou pegar aquela tarefa que começa às 5 da manhã. Eu detesto acordar cedo. Não, mas eu vou pegar essa, porque essa vai me obrigar a levantar cedo, vencer o meu homem velho. Perdi a hora no dia de ir. Pronto, Dona Marli, ó, cortada. Ah, meu Deus, tá vendo? Na hora que eu tento evoluir, me tiram da tarefa. Então, escolhe algo que, nem que seja deixar a aranha passar no prato, escolhe algo possível. Não seja condescendente com suas fragilidades, em demasia. Tipo assim, levanta às 7, né? Tá bom. Já tem sol brilhando, né, Charles? Charles chega aqui 4h30, né, Charles? Então, é para isso que a gente veio, para fazer algo. Não é ficar queimando no fogo, não. Consciência está lá. Bom, deixa eu ir para frente, que relógio não para. Não és mais nem menos do que és nas ações que te revelam no cotidiano. Então, fingir que é santo, todo mundo vai ver depois que não é verdade. Você não é mais nem menos do que você é. Você é o que é. E é isso mesmo. Tem hora que eu falo alto, tem hora que eu falo baixo. Tem hora que eu... Igual o Evangelho segundo o Espiritismo fala, já leram lá? É paciência? Não. Cólera. A cólera, já leram? No Evangelho segundo o Espiritismo? A cólera. Acesso de demência, acesso de loucura passageira. Quem é que nunca teve essa loucura passageira? De tanta raiva. Mas é passageira. Você ficar na cólera, já está com patologia da mente. Encerra as possibilidades virtuais. Essa frase eu copiei. Capazes de te nivelarem aos anjos, mas até lá tens muito suor a derramar e lágrimas a verter. O Haroldo também tem uma passagem que ele fala em alguma palestra lá, que ele fala de Saulo de Tarso, já ouviram falar? Saulo de Tarso com o projeto Paulo de Tarso. Homem velho com o projeto Homem novo. Foi fácil? Ele caiu do cavalo, ninguém acreditou nele, também teve perseguição, perdeu a visão de imediato. E assim outras situações. A senhora falou... Senhora não. Sim, céu, né, Nossa Senhora. Você falou do ponto de partida ao ponto de chegada. Ok? Então, o mesmo ponto de partida e teremos o mesmo ponto de chegada. Certo. Nesse vácuo, existem aqueles como 2
que fizeram uma transformação visceral. Paulo e Maria de Magdala. A pergunta que eu faço, eles conseguiram fazer isso porque foi uma decisão muito forte, ou talvez porque eles sejam um espírito muito mais antigo que eu, que não consigo? Tá vendo? Quando a gente vê as coisas que a gente acha mais extraordinárias do mundo, a gente fala, só pode ser milagre. Só pode. Com certeza, já era um espírito experimentado na intelectualidade. Saulo. Ele era apaixonado pela lei. Ele achava que Jesus estava derrubando a lei. Então, ele perseguia os cristãos. Madalena era apaixonada pelos vícios, pelas paixões. Então, são duas. Um com o intelecto e o outro doente do sentimento. Mas querendo amar, querendo ser amada. Então, algo eles já estavam no ponto, né? Para dar o próximo passo. Mas a decisão de dar o próximo passo é de cada um. Judas, por exemplo, ele era apaixonado pelo poder. Ele queria que Jesus dominasse. A doutrina dele fosse aquela assim, que ele virasse o rei de fato. Ele se enganou. Não é? Então, muitas vezes a gente se engana, mas a gente está ali pronto para dar o próximo passo. Assim como nós sempre temos um próximo passo a dar. E a gente reluta, porque às vezes eu tenho que abrir mão, eu tenho que ceder, às vezes eu tenho que perdoar, às vezes eu tenho que... Deixa eu ficar um pouquinho mais flexível, né? Estou tão cabeça dura. Eu preciso fazer algo que é meu próximo passo, que para mim é uma grande transformação. É aquela assim, bum, mudei. Mudar de setor para aquela trabalhadora que eu falei, seria o bum. Ah, ela vai para o céu imediato? Não. Mas ela oferece o que ela tem e vai tentar relacionar com o novo lugar, com o novo trabalho, com a nova equipe, com a nova possibilidade. A Cris, eu acho que é o poder da vontade, né? Tanto em Paulo quanto em Madalena, é o poder da vontade que tem em todos nós, mas nós não a exercemos com toda a potencialidade que existe em nós. Então, o passo da mudança, ele é um passo extremamente difícil, quer seja numa mudança de um vício que nós temos, né? Quer seja numa mudança de vida, de posição, Sim. de tomar atitudes. Então, isso é vontade. E depois da vontade, a persistência no bem. Porque não basta ter a vontade, eu mudei, daqui uma semana eu volto atrás. Né? Então, É o suor, né? A persistência é o suor. Com certeza, depois dessa vontade, a persistência do bem vai contar, nós vamos contar com a ajuda dos amigos espirituais. Mas no momento da virada, não é influência deles, senão fica parecendo... que o mérito é deles. Eles não influenciam uns e outros não. Sim. É 100% nosso e a partir desse momento a gente pode contar que eles vão estar 100%. Eu posso pegar a fala da Gladys, só colocar dentro do tema fogo. É o fogo que me faz sair, né? Paulo, quando ele cai do cavalo lá e ele não enxerga, ele escuta a voz do Cristo, né? Senhor, que queres que eu faça na mesma hora? Imagina lá o íntimo, né? E com a mesma paixão que ele defendeu, né? Enquanto salvo os princípios, ele defende com a mesma intensidade o novo. Sim. E Madalena, a mesma coisa. Com o mesmo amor que ela tinha aos vícios dela, ela faz uma mudança radical e aquela mesma energia. Isso. Quem nunca leu, pega o livro Boa Nova, que tem a história lá de Maria Madalena, mostrando ela no trabalho com os leprosos e tudo, tá? Dica. Só antes de você falar, só para eu não perder a ideia, que o Saulo olhando lá na frente o projeto Paulo, né? O que tinha que morrer para ter o Paulo? O homem velho. Doutrinar, de vez em quando ele... Eu tô pegando essa referência até do que eu escutei do Haroldo falar e falou assim, gente, se alguém tem que morrer é o homem velho.
Aí a gente vai velar o homem velho, a gente vai chorar, porque não é fácil. Não é fácil deixar meu orgulho, não é fácil deixar meu ciúme, minha inveja, meu conforto material. Aí tem lá uma pergunta do Livro dos Espíritos que fala assim, como é que fala? Bom, eu estou aqui, estou tranquilo materialmente e tal, que não tem uma transformação de fato se aquilo não ferir o meu orgulho e os interesses materiais. Quando eu li isso, eu falei, gente, que interessante, né? E a gente não quer perder nada. A gente não quer perder nem da parte moral e muito menos material. Aí tem as brigas de herança. É melhor perder os irmãos do que perder esse pedaço. Não é assim? Então a gente precisa olhar que orgulho é esse que eu preciso. Ai, vai doer, vou chorar as lágrimas lá, velando o homem velho, mas eu vou tentar pedir desculpa. Vai doer, porque eu achava que ele tinha que me pedir desculpa. Mas eu vou pedir da minha parte. Por quê? A Cipriana, no livro No Mundo Maior, tem um caso lá, chama O Poder do Amor. O capítulo, um caso não. O caso está lá, mas o capítulo O Poder do Amor. Quando ela está lá, ela é chamada para atuar entre dois. Um estava encarnado, o outro era o perseguidor desencarnado. Esse que estava no hospital, encarnado, doente, tinha assassinado esse, na juventude. Esse tinha sido o pai dele, adotivo, mas pôs ele para trabalhar. E ele um dia foi, pai, fulano, o senhor tinha que me dar aqui tanto de salário que eu trabalhei de graça. Não, eu te dei casa, comida, isso aí, começou a brigar, tirou a vida do outro. Quem quiser ler o caso todo, está lá no livro. Foi perseguido, né? Porque na hora que o espírito despertou, ele forjou que tinha sido um assalto para não se incriminar, mas passou a vida no fogo íntimo. O que eu fiz? Eu tirei a vida de um homem. Ele se entregou no trabalho material. Não parava de trabalhar, não. Como dizem, igual um trator. Mas teve uma família, não sei se 5 filhinhos, colocou todos dentro do caminho do trabalho, do estudo. A esposa deu uma vida digna, mas ele adoeceu. Por quê? A consciência, o fogo, né? O remorso adoeceu. Lá no hospital, perseguidor lá. Não, você vai passar para o lado de cá também. Bom, André Luiz com Calderaro, me parece, tentaram pelo convencimento, né, das palavras, dos conselhos, nada. Aqui só resolve o amor. Aí vem Cipriana. Aí ela chega e fala assim, meu filho, você pensou que tirar a vida do outro, você tinha esse direito, você tinha direito de cobrar do outro e tirar a vida dele? Por que você não aceitou como era? E deu sequência, podia conseguir as coisas materiais de outra forma. Não, você tirou a vida. Depois se entregou no trabalho material, sem freio. Seu corpo se desgastou imensamente e você agora está doente. Aí o outro está lá olhando, né? O obsessor. Que daqui a pouco ela vem para mim, né? Espírito o quê? Endurecido. O outro já estava arrependido. Fogo íntimo estava queimando ele na vida inteira. Nunca foi descoberto o crime, mas ele sabia. Aí ela vira para o outro depois e fala assim, e você? Você pensou que só por você ser vítima, você podia ficar pior do que seu algoz? Só porque você é vítima, você persegue ele, você faz com que tudo dele dê errado, sofra. Então, tem vítimas que se tornam piores do que os seus algozes. Aí ele começa, mas eu sofro tanto, às vezes eu quero mudar, mas eu sofro tanto, parece que Deus me abandonou. E você ainda blasfema que Deus te abandonou. Vem cá.
Aí leva o espírito lá no lar do Pedro, esse jovem, né? E tá lá a esposa tricotando, os meninos lá, um trabalhando, outro na escola, e o piquititinho falou assim, mamãe, cadê fulano, esse clã, os irmãos? Ah, tá trabalhando, outro tá estudando. Ah, eu queria todo mundo aqui agora. Por quê, meu filho? Pra gente rezar pro papai. Eu acho que ele precisa melhorar, né, mamãe? Eu vi ele tão triste no hospital. Aí a mãe, ô, meu filho, seu pai vai melhorar, os médicos falaram, tal, tal, tal. Aí ela levanta, deixa o tricô e vai lá pro quarto chorar. Isso a Cipriana mostrando. Você está vendo o coração desse menino? Pedro tirou sua vida, isso é inegável, ele vai responder por esse crime. Mas ele ergueu um lar digno. Olha o coraçãozinho dessas crianças, todos confiantes no pai. Aí foi mostrando. Até que Camilo, né, que é o espírito obsessor, cai de joelhos e pede, me ensina como que eu faço para melhorar, para sair disso, não aguento mais também. Meu coração estava duro. Aí ela abraça ele, abraça o outro volta para o hospital, né, em espírito, tem uma melhora, e o outro segue para o plano espiritual com ela, para renovar, para ir para a primeira lição de vencer esse homem velho. É ingrato o tempo, mas já são 10:02. Para a gente não ir embora sem evangelho. Qual que é o nome desse livro? No mundo maior. Eu queria ter dito uma coisa que eu acho que é legal. O que o amigo falou lá, entre Madalena e Paulo e Saulo, né? Na transformação, a questão 909 do Livro dos Espíritos. Traz a resposta. Beleza. 909 é do autoconhecimento? 919 é do autoconhecimento. Não, 909 é dos esforços, né? Exatamente. Que muitas vezes a gente precisa de poucos esforços, né, para fazer a nossa transformação moral. É isso? E a vontade. E a vontade. E E aí olha para isso e fala assim, e quão poucos dentre vós fazem esforços? Porque exige um esforço, porque eu estou saindo de uma posição antiga para ir para uma nova. Eu preciso deixar a antiga. Nem que seja o esforço de dar um passinho, né? Gente, mas ninguém quer ficar no fogo, quer? Ninguém. Então, olha lá. O remorso é esse fogo mental, diluindo a existência em suplício invisível. Fica sofrendo. Não adianta ficar só no arrependimento. A gente já viu isso. O Código Penal da Vida Futura, né, do livro Céu e Inferno, fala: arrependimento é a primeira porta de saída do sofrimento, mas não é suficiente. Depois tem que fazer o quê? Espiar. Sofrer as consequências, lembra do lei de liberdade, responsabilidade? E depois, reparar. Então, eu vou pular aqui, tá? Vou pular. Aqui. Essa é interessante também, mas não é essa não. É a 1000. Já desde esta vida, poderemos ir resgatando as faltas? É porque ninguém quer ficar no fogo, pelo que eu entendi. Vocês querem ir embora daqui sem calor, sem queimar, nem nada disso. Então, solução. Desde aqui, nesta vida, a gente pode ir resgatando as nossas faltas. E aí, o que o Livro dos Espíritos fala de resposta? 1000, né? É grande a resposta. Mas é aqui que tem aquela resposta que eu falei para vocês, do orgulho e dos interesses materiais. Então, vocês vão ler a resposta em casa. Já desde essa vida? Sim, reparando-as. Reparar as faltas. O que é reparar, gente? Reparar é corrigir, é refazer. Fez o mal? O que corrige o mal? O bem. Olha que equação simples. E aí tem essa frase aqui, ó. Só por meio do bem se repara o mal.
E a reparação nenhum mérito apresenta, se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Então, na hora que vocês forem reparar, se está doendo o orgulho, é tique, né? Como é que fala? Check. Tá doendo meu orgulho. Tá ferindo meu interesse material, vou ter um prejuízo, vou ter que dar mais do que eu imaginava. Check. Viu? Ceder do ponto de vista material e moral. E aí Jesus fala para a gente tem lá a passagem completa, né? Vamos dizer assim, uma cura, né? Que Jesus faz. E a gente leu no irmão José que todos nós somos espíritos ainda adoecidos e Jesus é o médico. Então, a terapêutica principal é o Evangelho. Então, aqui ele fala assim, depois Jesus encontrou-o no templo. Era um rapaz que tinha 38 anos doente. Aí tinha um poço, uma piscina, eu não entendi muito bem. Betesda? Então, é um poço. Aí chegava lá, os doentes iam tudo para a beirada, porque tinha uma crença de que o anjo descia e agitava as águas, e aquele que entrasse primeiro saía curado. Ele ficava lá na beirinha, igual aqui, né? Ficava na beirinha. Agitava as águas até que ele levantava, outro já entrou. Aí ele nunca conseguia ser curado. Jesus passou por ali e falou com ele assim, o que foi? Aí ele explicou, né? Que toda vez que eu vou descer, outro desceu na minha frente, eu nunca consigo me curar. Tem 38 anos que eu estou aqui, doente, que eu estou nessa vida doente. Levanta, pega a sua cama e não peques mais. Aí ele levantou, pegou a cama dele e pecou mais. Não pecou? Não sei, não tem a história. Então, passou uns dias, umas horas, uns dias, não sei, ele estava lá no templo, porque os judeus implicavam com Jesus. Não podia curar no sábado, né, gente? Sábado é dia de folga, não pode fazer nenhum serviço. Não era assim a crença? Aí eles viram o jovem lá, andando, curado, e perguntou para ele, quem te curou? Aí ele, não sei. Um homem chegou lá, mandou pegar minha cama e ir embora. Aí ele procurou saber quem que tinha curado ele. Falaram, foi Jesus. Aí Jesus encontrou com ele no templo, que ele foi lá agradecer, né? Jesus falou com ele, vai lá, dá graças, porque às vezes a gente tem cura e não dá agradece. Aí volta, fica doente, né? Jesus encontrou no templo e disse, eis que já está são. O que faz quando a gente está são? O que vocês fazem quando vocês estão sãos? Sadios. A gente trabalha. A gente faz alguma coisa. Não é não? Já está são. O espírito está são, gente. Não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Porque se você já despertou a consciência e ainda assim reincide no erro, o que acontece? Fogo, labaredas. É pior, não é? Que a gente fique com o recadinho, então, de Jesus e fazer os nossos pequenos esforços, usando um pouco da nossa vontade, para dar o primeiro passo. Tem até a música, né? O primeiro passo é um ato de coragem. O que mais? Não sabe não a música? É um ato de coragem. Esqueci o resto. Mas o primeiro precisa ter coragem de velar esse homem velho, de deixar ele um pouco para trás e ir para o projeto seguinte. Patrícia renovada, Cleide renovado, Gladys renovada, Geraldo renovado, Luciene e todos se sintam representados. Augusto até fez assim. Augusto renovado. Esse é o nosso projeto. Ok? Agradecendo então a paciência, colaboração. Vamos agradecer e fazer a prece.
Tem um pessoal que veio e vai conhecer a casa, né? Aí procura essa moça bonita de azul claro aqui, ó. Excelente pessoa, né? Não, são de João Pessoa. Ah, tá. Mas são excelentes pessoas também, não são? Muito prazer, viu? Muito prazer. Vieram de longe, hein? Sejam bem-vindos. Agradecendo, então, a esse encontro, a essas reflexões. Senhor, muito obrigada. São tantas as oportunidades. Tantas vezes nós as desprezamos. Ampara-nos, Senhor, ainda assim, para que possamos dar o próximo passo para a nossa melhoria íntima. Que o Senhor abençoe a todos nós, continue nos inspirando sempre e que a Tua paz permaneça em nossos corações e caminhe conosco no retorno aos nossos lares e atividades. Obrigada, Senhor, que assim seja.